A sua palavra ao doutor Olheno, ilustre secretário, para anunciar a pauta dos procedimentos que terão julgamento em bloco. Faremos o julgamento em bloco dos procedimentos em que o relator nega provimento aos recursos e todo o plenário já teve conhecimento desses votos, porque disponibilizados anteriormente na nossa intranet, e os quais não foram destacados para debate neste plenário. E são eles: da conselheira Ana Margarida, Habitação e Urbanismo da Promotoria de Justiça de Lençóis Paulista, número 50/2019, tema Infraestrutura Urbana e outros. Interessados, a Municipalidade de Lençóis Paulista, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Direitos Humanos, Proteção ao Idoso, da Promotoria de Justiça de São Sebastião, número 857/2018. Temas: liberdade, respeito e dignidade. Interessado, Eduardo Francisco Mirabelles Fernandes, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Da relatoria do conselheiro Sabella, consumidor de São Bernardo do Campo, número 443/2019, tema Serviços de Saúde. Interessados, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e outros, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Cível, da Promotoria de Justiça da Capital, número 447/2019, interessada Tereza Martins Coimbra, recurso contra arquivamento de notícia de fato, não provimento. Patrimônio Público de Assis, 211/2019, improbidade administrativa. Interessados, Rodrigo Siqueira da Silva e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, número 30/2019, temas improbidade administrativa e outros. Interessados, Pátio de Carros Municipal de Ferraz de Vasconcelos, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Eleitoral, da Promotoria de Justiça de Palestina, número 32/2019. Pela ordem, senhor secretário. Esse caso de Palestina foi distribuído para vários conselheiros e seria interessante que nós votássemos em destaque. Eu pediria destaque desse caso, se a gente pudesse votar todos os casos para ter um tratamento unânime. Sim, senhor. Se possível. Não, é Palestina. Que é a questão eleitoral. Este vai para destaque em plenário. Direitos Humanos, Saúde Pública, Promotoria de Justiça de Panorama, número 378/2019, tema Políticas Públicas de Saúde e outros. Interessados, Graziele, Aparecida Santana e Municipalidade de Paulicéia, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público, agora da relatoria do conselheiro Del Campo. Patrimônio Público da Promotoria de Américo Brasiliense, número 390/2018, tema improbidade administrativa. Interessados, Valdemiro Brito Gouveia e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público de Assis, número 215/2019, tema improbidade administrativa. Interessados, Municipalidade de Florínia, recurso e outros. Recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público de Assis, número 1405/2018, temas improbidade administrativa e outros. Interessados, Rodrigo Siqueira da Silva e outro. Recurso contra instauração de inquérito civil, não conhecimento, por não se tratar de o recorrente de investigado, nem os fatos sobre os quais discorre de objeto do procedimento. Então, é não conhecimento o resultado. Patrimônio Público de Ferraz de Vasconcelos, número 6/2018, improbidade administrativa. Interessados, Caroline Costa Marques de Oliveira e Crefito, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público de Pitangueiras, número 17/2019, improbidade administrativa. Interessados, Petronílio José Vilela e Laércio Vicente Scaramal, recurso contra indeferimento de representação, não provimento.
Da relatoria do conselheiro Rochel, Infância e Juventude de Pirassununga, número 2, 2019, proteção à cultura, ao esporte e ao lazer. Interessados, João Cardoso Moraes Filho e outros. Recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Habitação e Urbanismo de Taubaté, número 1054, 2019. Tema parcelamento do solo. Interessados, Lázaro Mendes de Carvalho Júnior e outros. Recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público de Ituverava, número 131, 2019. Temas, improbidade administrativa e outros. Interessada, Cíntia Silva de Paula. Recurso contra instauração de inquérito civil, não conhecimento por intempestividade. Patrimônio Público de Ituverava, número 358, 2018. Improbidade administrativa e outros. Os interessados, Luciana Aparecida Pereira Barbosa e outros, não provimento. Patrimônio Público de Nhandeara, número 28, 2019. Tema improbidade administrativa e outros. Interessado, Durvalino Teófilo e Municipalidade de Monções. Recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Da relatoria da conselheira Joiese. Tema, Meio Ambiente da Promotoria de Justiça de São Vicente, número 259/2019. Tema, Fauna. Interessados, Ana Carla Zardete. Recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público da Promotoria de Assis, número 205/2019. Tema, Improbidade Administrativa. Interessados, Municipalidade de Florina e outros. Recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público de Cubatão, número 35/2019, tema improbidade administrativa, interessada a Prefeitura de Cubatão, recurso contra instauração de inquérito civil, retirado de pauta. Patrimônio Público de Pedreira, número 194/2019, improbidade administrativa ao tema interessados, Câmara Municipal de Pedreira e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. A relatoria do conselheiro Rossini, Patrimônio Público de Assis, número 181/2019, tema improbidade administrativa, interessados, Municipalidade de Florina e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público também de Assis, número 213/2019, o tema também improbidade administrativa, os interessados são também a Municipalidade de Florina e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Oeste, número 689/2019, improbidade administrativa, interessados, Everaldo Veloso Pereira Júnior e outro, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público de Santos, número 2181/2019, tema improbidade administrativa, interessados, Dom Tavares de Tal e outros, recurso contra instauração de inquérito civil, não conhecimento por intempestividade. Patrimônio Público de Santos, número 5969/2018. Tema improbidade administrativa. Interessados, Daniele Moraes Correia Godoy, dos Passos e outros. Recurso contra instauração de inquérito civil, não conhecimento por intempestividade. Patrimônio Público de Catanduva, número 1111/2019. Tema improbidade administrativa. Interessados, Benedito Alexandre Pereira e outros. Recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Da relatoria do conselheiro Hamilton, Meio Ambiente de São Pedro, número 14/2019. Recursos hídricos é o tema. Interessados, Haroldo Tavares Bota. Recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Habitação e Urbanismo da Promotoria da Habitação e Urbanismo da Capital, número 59/2019, tema área pública. Interessados, Marilena Romano Jurisson Busso e outro, recurso contra indeferimento de representação, não provimento. Patrimônio Público, Promotoria de Assis, número 208/2019, improbidade administrativa é o tema. Interessados são a Municipalidade de Florina e outros. Recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. Patrimônio Público da Promotoria de Presidente Prudente, número 4392/2019, tema improbidade administrativa e outros. Interessados, Sebastião Luiz da Silva e outro, recurso contra instauração de inquérito civil, não provimento. São esses, senhor presidente, os procedimentos que constam hoje
da pauta de julgamento, inclusive tem mais um que é retirado de pauta da relatoria de Vossa Excelência, Direitos Humanos, Proteção ao Idoso, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, o número 351/2014, Vida e Saúde, interessados Walter Platzek, recurso contra arquivamento de pane. Consulto os senhores conselheiros se tem algum procedimento a ser destacado. Achando-se todos de acordo com os votos de relatoria proferidos, ficam os mesmos acolhidos. E passamos agora à continuidade da pauta, chamando primeiramente o PT 71 de 2019, relatora doutora Ana Margarida, Infância e Juventude, Promotoria de Justiça Civil de Pinheiros, interessado Gabriel Luiz Catânio, recurso contra arquivamento de notícia de fato. Esse caso eu trouxe, é um recurso que eu gostaria muito de ouvir os demais conselheiros, e eu vou ler o meu voto. Trata-se de recurso interposto por Heloísa Helena contra o indeferimento de representação pela promotora de Justiça Civil de Pinheiros, sustentando que seu filho Gabriel Luiz Catânio não tem condições de frequentar uma escola pública estadual e solicita providência do Ministério Público. Heloísa Helena oferece representação relatando que seu filho é portador de autismo, que causa deficiência intelectual, diagnóstico constatado em avaliação realizada por equipe multidisciplinar no Centro Pro Autista, juntado em processo administrativo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, resultando na disponibilização de escola especializada em Guarulhos. Segundo a representante, a família mudou-se para São Paulo e pleiteou a transferência de seu filho para a Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Autista, FADA, na cidade de Cotia. Mas a Delegacia Regional de Ensino de Carapicuíba a orientou para que Gabriel fosse matriculado em escola pública estadual. Violando decisão proferida em ação civil pública, que tramitou na 6ª Vara da Fazenda Pública. O recurso é tempestivo, a recorrente foi notificada via e-mail em 28 de junho e protocolou o recurso via e-mail na mesma data. Não assiste razão à recorrente, o direito à educação à pessoa com deficiência é assegurado pela Constituição Federal e preferencialmente em rede regular de ensino, ou ainda com atendimento pedagógico especializado em função das condições específicas do aluno. Não há recusa do poder público no fornecimento de vaga ao menor, justificando o arquivamento dos autos. Nesses termos, nego o provimento ao recurso. Um esclarecimento, senhor presidente. Eu não consegui entender a razão da representação. Eu li aqui, a senhora Heloísa, ela reclama porque conseguiu-se uma decisão judicial para o filho dela, que é portador de autismo, e o que ela queria e que não foi dado? Eu até depois eu vou, eu conversando aqui com o doutor Júlio, ele vai até complementar, mas porque é bem a área dele, mas é o seguinte, ela tinha uma vaga disponibilizada numa escola especializada em Guarulhos, e ela teve que fazer mudou de casa e para a região do Butantã, e a escola mais próxima seria em Cotia, segundo ela. Na verdade, a Delegacia Regional de Ensino de Carapicuíba quer que ela se matricule a criança ou adolescente, acho que já é adolescente, numa escola regular de ensino, de ensino público estadual. E ela acha que ele não consegue ter esse acompanhamento, e ela diz que já teve essa experiência no passado, e que acabaram concluindo, por uma análise de um multidisciplinar, que ele teria que ir para uma escola especializada. Tudo isso é assegurado pela Constituição e pelo ECA e tudo mais.
mas a promotora entendeu que não era o caso, porque assegura-se a vaga, né, a não ser, né, excepcionando, e pelo que eu percebo, a promotora pondera que hoje a inclusão, isso está se processando na rede de ensino público. Então, a inclusão dessas situações, mais acho que talvez do que no passado. Mas o doutor Júlio gostaria de acrescentar. Eu só queria fazer um esclarecimento importante. Eu trabalhei na promotoria de pessoa com deficiência há 18 anos, e esse foi um dos dilemas mais difíceis de resolver. O direito da criança com deficiência de estudar numa escola especializada, né? Isto era possível antes da Constituição de 88 e que ela segregava. Criança cega ficava na escola de cegos, deficiente físico na escola de deficiente físico, surdo na escola de surdo, e com a Constituição, no artigo 225, ele fala lá, olha, toda criança tem direito de estar no mesmo ambiente escolar, todas as crianças, com ou sem deficiência. Até aí, se fosse deficiente físico, coloca rampa, se for deficiente auditivo, você põe um intérprete de Libras, o cego, você põe um material didático apropriado. Agora, o autismo é uma condição específica muito difícil de resolver. E foi mais difícil ainda porque o Ministério Público entrou com uma ação civil pública garantindo o direito da criança autista de estudar numa escola especializada. Esta ação transitou em julgado. Ela tramitou na Sexta Vara da Fazenda Pública. Referida. E transitou em julgado. E aí, como é que... E a gente veio conversar na assessoria jurídica, como é que fica? Na existência de uma nova política pública trazida pelo governo do estado, pela prefeitura, que é o direito à educação inclusiva, todas as crianças no mesmo ambiente, e uma ação civil pública que transitou em julgado, que diz o contrário. Então, a gente entende que esta ação, embora seja uma ação judicial, com trânsito julgado, etc., ela não pode colidir com uma política pública, porque já é um problema o promotor estabeleceu uma política pública numa ação e homologou, né? O juiz estabeleceu, olha, a política pública será desta forma, quer dizer, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa questão e disciplinar. Esse papel é do Poder Executivo de quem foi eleito. Mas, enfim, a questão ficou assim, a gente fez uma audiência pública junto com o Tribunal de Justiça, a doutora Alexandra da Sexta Vara, que foi quem ajudou bastante, participou, enfim. E, a partir dali, foram feitos vários encaminhamentos, um deles foi um TAC, feito no grupo da promotoria onde eu trabalhava, garantindo um cuidador, educacional para criança autista, porque ela fica... com surto, ela precisa sair, ela sai da sala, ela não interage. E como é que faz isso? E como é que isso faz sem atrapalhar o ambiente escolar? Então, assim, foi garantido todos os recursos possíveis, com a equipe multidisciplinar, enfim, e a coisa estava caminhando desta forma. Então, quando é uma criança, 5 aninhos, ela é colocada no ambiente educacional junto com outras crianças, ela consegue se adaptar bem. Por isso que eu perguntei para a Ana, qual a idade da criança? Então, no caso desse menino, ele tem 14 anos. Então, acho que precisaria ter aí outros elementos para saber. Ele sempre estudou numa escola regular? Ele sempre estudou numa escola especializada? Então, assim, porque dependendo de qual for a condição dele, não vai adiantar agora você pôr numa escola comum com adolescentes, né, com todas as questões típicas desse momento da vida, eu não sei se ele vai se adaptar. Então, a genitora que pediu providência, ela faz um histórico que a criança estava já se tentou colocar numa escola pública regular e que não conseguiram. Eu só não sei em que momento isso aconteceu da vida dessa criança, e que ela estava em Guarulhos, numa escola especializada, depois de uma avaliação multidisciplinar. Agora, isso não está nos autos. Então, não tem assim, prova. Não tem os elementos, eu não percebi esses elementos. Vou pedir vista, porque eu acho que algumas questões precisam ser enfrentadas aí, antes de indeferir ou não, né? Para esclarecer alguns pontos, porque assim, colocar esse menino na escola regular e ficar com um cuidador é quase como botar numa escola especial, porque ele vai ficar alijado da escola, né, da convivência, enfim.
Então, não sei qual é o caso dele em especial, então eu vou pedir vista, e aí eu talvez converta em... Uma coisa julgada Com curiosa. uma política pública. E aí vem um outro governo, outra política pública, e aí porque a sentença não pode mudar mais, é imutável, e aí ficou essa questão difícil de ser enfrentada. Nem o pessoal daqui da jurídica, conversei com o Ricardo Leonel, que à época era quem estava na assessoria, e foi bem complicado a discussão. E a gente tentou conversar com os pais. Aparentemente... A gente tentou conversar com os pais para ver se a gente criava um novo formato, garantindo pelo menos uma tentativa na escola regular, etc. Mas os pais, eles são intransigentes. Eles querem porque querem que o Estado banque a escola especializada, porque a ação civil pública garantiu isso. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Esse é o argumento da requerente. E eu acompanhei a promotora, porque, na verdade, como esclareceu o doutor Júlio, a política pública é a de inclusão, que hoje está muito mais desenvolvida em todas as escolas, sejam públicas ou particulares, e a inclusão está totalmente avançada. Né? Ação de 2001. É de 2001, quer dizer, é outro momento. Então, eu acho que, assim, por isso eu acho que a Delegacia Regional de Ensino orientou a mãe desse menor nesse sentido por conta dessa política adotada, né? E é importante que, assim, para não contrariar tudo que é feito ou foi feito pela promotoria de pessoa com deficiência, quer dizer, as escolas estaduais e municipais, elas se adequaram garantindo rampa, garantindo cuidador, garantindo material didático, tudo para poder incluir. Quer dizer, daí a gente vai na contramão e diz, não, o Estado tem que pagar porque tem ação. Acho que não é assim. Então, tem que olhar o caso específico, e o fato dele não ter se adaptado àquela escola não significa que numa outra, mas com todos os recursos, ele não se adapta. E a gente não sabe em que momento isso aconteceu, se foi lá atrás, se... Enfim, que hoje nós temos uma estrutura que está melhorando cada vez mais. E só para fechar, o direito é da criança, não é da mãe. Isso. Né? Então, aí... Eu acho que tem que ver onde a criança vai ficar melhor, esse é o ponto. Que a mãe quer preservar a criança, né, para não ser motivo de bullying, etc., mas às vezes nem sempre isso é o ideal. Então, por isso que eu vou pedir vista, dar uma olhada melhor. Muito interessante. A vida é mais rica que o direito. Inclusive, eu quis trazer para a discussão e não deixar no julgamento do bloco, porque eu achei que é um tema muito, muito relevante. Né? Muito bem. Então, mais alguma coisa? Mais alguém? Muito bem. Então, o PT 71, vista para o doutor Júlio. Prosseguindo, ainda da relatoria da doutora Ana Margarida, o PT 27 de 2019, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, área do patrimônio, tema de improbidade, interessado Cauê Caseiro Macris, e cuida-se de promoção de arquivamento sem compromisso. Número 27 de 2019, traço 1. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital encaminhou peças de informação à Procuradoria-Geral de Justiça referentes a reportagens jornalísticas sobre o aumento de número e supostas nomeações irregulares de assessores parlamentares em favor de aliados políticos do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Segundo a matéria jornalística, a presidência da Casa Legislativa teria 136 cargos comissionados, sendo que apenas 14 no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, enquanto os demais seriam nomeados para exercerem funções nas lideranças partidárias e gabinetes de deputados estaduais em troca de apoio político na Assembleia. Acrescentam ainda que até partidos políticos, acrescentam ainda que até partidos de oposição são beneficiados com as nomeações para os cargos comissionados. Primeiramente, há que se registrar que constitui a atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça a análise da conduta do presidente da Assembleia Legislativa nos termos do artigo 116, inciso 4 da Lei Complementar 734/93 da Lei Orgânica
que é a Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo. Artigo 116. Além de outras previstas em normas constitucionais ou legais, são atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça exercer as atribuições do artigo 129, inciso 2 e 3 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes dos tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. Como ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, as reportagens são genéricas e despidas de elemento probatório. Os servidores nomeados para exercerem suas funções com as lideranças partidárias ou gabinetes de deputados não foram identificados. Não há informações de que os servidores não desempenhassem suas funções ou que suas atribuições não fossem compatíveis com os cargos em comissão, assessoria, chefia ou direção. Não houve criação de novos cargos comissionados. A Procuradoria-Geral de Justiça registra ter ajuizado recentemente ação direta visando a declaração de inconstitucionalidade em relação a centenas de cargos de provimento em comissão, que não revelaram plexos de assessoramento, chefia ou direção. De qualquer forma, não existe ilegalidade na nomeação de servidores comissionados para o exercício de atividade de interesse público em gabinetes diversos, de acordo com a necessidade constatada. Aliás, a notícia revela nomeações de servidores em favor de partido de oposição, o que afasta a conclusão que beneficiassem aqueles que apoiam o presidente da Assembleia Legislativa. Assim, inexistindo elementos que indiquem a prática de ato ilícito que justifique a instauração de procedimento investigatório, voto pela homologação da promoção de arquivamento das peças de informação. Todos de acordo? Acolhido o voto da doutora relatora. Prosseguindo o PT 3566, Presidente Prudente, Direitos Humanos, Saúde Pública, um tema alusivo a financiamento do SUS, Sistema Único de Saúde. Interessados, Promotoria de Justiça de Pirapozinho e Genildo Raminelli. Recurso contra indeferimento de representação. Esse é um caso também bem diferente, que quem está recorrendo é um promotor de justiça contra a decisão de outro promotor de justiça. Eu acho que não. Então não há como conhecer, no meu ponto de vista. Essa era uma questão. De qualquer jeito, eu enfrentei o recurso. Não sei se é o caso. Porque ele, na verdade, ele encaminhou peças, uma notícia, enfim, para a investigação. E o promotor entendeu que não era o caso, mas ele recorreu como promotor. Vamos ver o voto, vamos ver. É um caso até meio complicado. Pois é. Trata-se de recurso interposto pelo primeiro promotor de justiça de Pirapozinho contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Presidente Prudente. Pois é, mas eu acho que nós teríamos que ter acesso a mais informações para tomar uma posição. Sim. Eu acho que a doutora Ana podia ler o voto para a gente se posicionar melhor. Contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça de Presidente Prudente, que entendeu inexistir improbidade administrativa pelo prefeito de Anhumas, que negou ter havido repasses pelo governo federal e informou não ter assinado o convênio por falta de recursos financeiros para o custeio do CAPS 1. O recorrente sustenta que houve descumprimento do termo de compromisso pelo município de Anhumas, havendo omissão estatal na garantia do direito fundamental à saúde pública. O recorrente argumenta sobre a necessidade da efetiva prestação dos serviços integrantes da rede de atenção psicossocial pelos municípios, ressaltando ser insuficiente a prestação de serviços de atenção básica à população local. O recorrente revela sua preocupação com os danos sociais causados pelo agravamento da saúde mental do cidadão, em especial pelo uso abusivo de drogas e álcool, e que importou na iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde, através da DRS 12,
para a instalação de um CAPS 1 para atender os municípios de Itabaraí, Anhumas, Narandiba, Sandovalina e Estrela do Norte. O município de Anhumas informou que na implantação do CAPS 1 houve o repasse de verba federal e que ainda não celebrou convênio com o município de Itabaraí por não possuir condições financeiras. Aí eu faço uma referência, como o promotor de Presidente Prudente também, na mesma linha dele, que a portaria 3.088 de 2011, ele instituiu a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, definindo diretrizes e estabelecendo parâmetro populacional para implantação e habilitação de CAPS em cada território. Essa rede de atenção psicossocial é constituída por dois pontos, pela atenção básica em saúde e pela atenção psicossocial especializada. O artigo 7º dessa mesma portaria dispõe que os centros de atenção psicossocial estão organizados nas seguintes modalidades. CAPS 1, que atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes de uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias, indicado para municípios com população acima de 20 mil habitantes. A Promotoria de Presidente Prudente pondera que os municípios de Itabaraí, Anhumas, Narandiba, Sandovalina e Estrela do Norte juntos atingiram pouco mais de 20 mil habitantes no último censo de 2010. E que o Estado de São Paulo disponibiliza em Presidente Prudente um ambulatório de saúde mental. Segundo o levantamento procedido pela Promotoria de Justiça de Presidente Prudente, a despesa empenhada consolidada é superior à receita total consolidada, isso em Anhumas. Então, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município de Anhumas, entendo prudente a posição adotada pela Promotoria de Presidente Prudente em indeferir a representação. Então, nesses termos, eu estou negando o provimento ao recurso. O que o promotor de Presidente Prudente sustenta é que, primeiro, que a população não está desguarnecida, porque existe a unidade básica de saúde que também atende esses casos. Que, fora isso, existe esse outro órgão em Presidente Prudente que atende a região. E que o município de Anhumas, apesar de ter assinado um termo de compromisso com Itabaraí, ele não tem condição de implementar esse custeio dessa CAPS 1 e, por isso, acho que não deu andamento, pelo menos a própria prefeitura informa essa forma. Sustenta que existe, que precisa ser feito, que a população precisa, e aí o promotor de Presidente Prudente faz uma referência que o promotor de Pirapozinho traz essa notícia de um inquérito civil que corre lá em Itabaraí pelo mau atendimento à população e tal. Então, por conta disso, ele tinha mandado essa notícia de descumprimento de Anhumas, que são todos municípios pequenos ali. Realmente, Itabaraí é da comarca de Pirapozinho e Anhumas é da comarca de Prudente. Eles devem ter consorciado. Itabaraí está dizendo, mas é Anhumas que tem que atender os meus problemas daqui. Anhumas não está atendendo, ele representou daqui para o promotor. Exatamente. O próprio promotor de Prudente, exatamente, fala o seguinte, que às vezes pode ser nem interessante a fazer esse convênio, porque eles não são próximos dos municípios. Então, que pode, além primeiro que não tem despesa, então ele foi no portal da transparência, o promotor de Prudente, e é o Marcelo Creche, e ele faz uma comparação, inclusive numérica, de que já está totalmente comprometida a verba, até acima da receita. Então, que nunca teria condição de fazer isso agora. E aí, para entrar com uma ação
para obrigar a implementar o convênio, ele não vê sentido. Ele diz que o próprio município podia fazer isso. O Marcelo Kresch, ele defende que até o município de Anhuma, de Itabaraí, poderia mesmo acionar que fosse feito o convênio, que ele cumprisse com esse termo. Não precisaria do Ministério Público ajuizar alguma ação. Eu queria só, eu acho que são duas questões diferentes. Uma é o mérito da questão, tá? A outra é a possibilidade do recurso. Eu acho que nós precisamos primeiro analisar a questão da possibilidade do recurso, depois passar para o mérito da questão. Eu tenho uma proposta em relação a isso, que nós não conheçamos como recurso e que a gente homologue o arquivamento diante dos argumentos do promotor que oficia no feito, do presidente do feito, no sentido de que não há condições para entrar com uma ação contra a prefeitura de Anhumas em razão daquilo que foi dito pelo promotor de Pirapozinho. Eu tenho uma consideração a fazer. Só para complementar, só uma dúvida aqui. Ele encaminhou essas peças. Ele não encaminhou, ele encaminhou essas peças dentro de um procedimento que ele tinha em Pirapozinho, não é isso? Sim. Ele encaminhou, tá? Então eu acho que tá certo. Na verdade, nesse inquérito civil, né, para apurar insuficiência de recursos humanos no CAPS 1 de Itabaraí, ele encaminhou cópia de folhas tal do procedimento para a ciência do promotor de... Eu só queria fazer uma observação, daí a gente vê a necessidade de ter a promotoria regional, né? Que você olha não individualmente uma comarca pequena, enfim, mas a região, como é que está, e esses pactos que eles fazem regionalmente. A minha única consideração é assim, foi feito o termo de cooperação, ele foi firmado, e eu presumo que ele envolveu entes da federação, Estado, município e União, porque o SUS ele é composto com verba dos 3 entes da federação. Então, isoladamente falando, a prefeitura não tem dinheiro, isso para mim não é um argumento que se convence por si só. Não, pelo que eu entendi, houve um repasse inicial para a criação do CAPS com verba federal. E Anhumas diz não ter condição de implementar esse convênio para custeio desse CAPS, porque não tem verba. Então, só concluindo, me parece que, assim, estou vendo, hipoteticamente falando, não vejo por que não fazer, sim, uma incursão para que haja um aumento da verba para não onerar aquele munícipe que é de um local para ter que ir até Presidente Prudente para ser atendido. Eu não estou achando isso razoável. Mas a questão é de improbidade administrativa que nós estamos tratando aqui. Nós não estamos tratando. Nós estamos tratando se as autoridades de Anhumas estão... Pelo descumprimento de um termo de cooperação. Essa que é a questão. De forma... Então, pelo descumprimento do termo de cooperação que foi firmado entre eles. Porque o termo que é o objeto, não é isso? O termo de compromisso fala o seguinte: o município de Anhumas, Estado de São Paulo, assinou o termo pelo prefeito e firma com o município de Itabaraí os compromissos constantes das cláusulas presentes em termos referente à implantação e credenciamento do CAPS 1 regional, ofertando serviços desse equipamento aos municípios de Anhuma, Estrela do Norte, Narandiba, Sandovalina e Itabaraí, conforme pactuação da rede de atenção psicossocial RAPS, aprovada na Comissão de Intergestores Regionais, da Alta Sorocabana, em reunião extraordinária, Outro argumento que o doutor Marcelo Kresch fala é o seguinte: o próprio município de Itabaraí poderia, se for esse o caso, acionar diretamente o cumprimento desse termo de compromisso. Ele avaliou de uma forma global que não seria uma necessidade imediata a execução disso e nem o envolvimento do Ministério Público, porque ele diz que tem como esse atendimento psicossocial
é feito pela Unidade Básica de Saúde também. E em Presidente Prudente. E em Presidente Prudente tem um outro órgão que atende a região. Então, e que não há verba municipal para isso, segundo o portal da transparência. Então, ele faz uma análise global e entende que também a pessoa jurídica, a prefeitura, tem condição, se ela entender, de buscar isso. Ele tem razão. Mas que, assim, não é desrazoado exigir esse tipo de... Até, talvez, se fosse outra situação fática, poderia até haver uma recomendação, mas eu acho que nesse caso, nessa situação, não dá para nem fazer uma recomendação. Tem um item que eu acho que suscitaria um esclarecimento, talvez até o Dr. Júlio possa me esclarecer, que eu realmente... A gente já trabalhou com isso em algum momento lá na PJ Criminal de Santana, não sei se a Ju lembra, desse detalhe que eu vou perguntar. Tem a Unidade Básica de Saúde em Prudente, ok. Né? Então eu vejo... A UBS, ela nem sempre faz, ela não tem condições de atender o mesmo que o CAPS faz. Tem o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, enfim, eu não recordo dessas diferenças. E tem o problema da distância, do deslocamento, a existência de um CAPS numa cidade que vai atender todo o polo de cidades ali, me parece bem interessante. Mas a Unidade Básica de Saúde não é a de Presidente Prudente. Em Presidente Prudente, eu entendi que não é. No próprio município de Itabaraí tem a Unidade Básica de Saúde deles. O UBS é atenção primária. Né? Atenção primária. O CAPS 1 é uma atenção primária para a saúde mental, é específico para a saúde mental. E num momento em que o país vive aí uma crise de toxicômana, vamos dizer assim, isso é importante sim. Isso ele pondera, o recorrente fala nisso. O uso de álcool e crack, álcool e drogas, né? Então isso é importante. O que eu não sei é, primeiro, se cabe o recurso aí. Eu acho que teria que avaliar, mas a existência desse termo de cooperação é importante, sim. Eu gostaria de encaminhar a questão, uma questão prejudicial de não conhecimento. Eu também, eu estava aqui, porque fui dar uma estudada no regimento, e o regimento coloca aqui, ó, artigo 257, o prazo para interpor o recurso correrá da data de ciência do interessado. Então, o interessado é o que tem legitimidade. E aí, no parágrafo 2º do 257, considera-se interessado para os fins do inciso 1, que é no caso de instalação de inquérito, a quem a ação civil pública pode ser proposta. Está aqui. Considera-se interessado para os fins do inciso 1 aquele contra quem poderá ser ajuizada a ação civil pública. E para os fins do inciso 2, que aí sim, que é o caso de indeferimento de representação, o autor da representação. E aí nós temos que entender se um promotor de justiça que manda peças para outro é autor de representação. Não me parece. Eu acho que não se encaixa na figura o membro do Ministério Público que envia documentos a outrem para exercício das suas atribuições, ele tem até atitudes que ele pode tomar se ele acha que o membro do Ministério Público, outro para quem ele mandou, não está agindo de forma adequada. Ele pode até fazer uma representação funcional, ele pode até agir desta forma, mas ele não é autor de representação, escapa do termo ao envio apenas de peças de um promotor para o outro promotor de justiça. Eu vou só colocar, o ofício do promotor de Pirapozinho, ele manda um ofício para o promotor de Presidente Prudente, dizendo que ele está encaminhando cópia de folhas tais, dos autos do procedimento do inquérito civil dele, para a ciência e tomada das providências que entender ele não é autor de representação. Posso só dar certo, mas depois ele recorreu porque ele deve ter sido notificado. Então a minha proposta continua sendo a mesma, que a gente não conheça do recurso. Ocorre que foi instaurado o procedimento foi instruído, o procedimento trata sim de fatos que, em tese, podem ser improbidade administrativa ou não, e esse procedimento
chegou ao conhecimento deste colegiado, seja desta forma tortuosa do recurso, ou se não fosse pelo recurso, o promotor que que indeferiu, ou que não disse que não iria instaurar um inquérito civil, ele teria que, de qualquer modo, mandar a este colegiado para uma apreciação, certo? Se é o caso realmente de proceder ou de não proceder. Porque ele recebeu peças de informação, ele pediu informações adicionais e dentro da nossa sistemática isso teria que vir a este colegiado. Sim. Veio por uma forma torta, a qual a gente não vai conhecer como recurso. Sim. Mas a gente tem que conhecer do mérito do arquivamento dele. Sim, porque é certo? O que ele teria que fazer, promover o arquivamento. Do mérito do arquivamento dele, nós temos que decidir. Homologamos o arquivamento ou devolvemos para o senhor, o presidente do inquérito, para que ele tome providências, ou para que ele acione, ou para que ele faça alguma coisa. Eu queria fazer só uma... Rossini primeiro pediu a palavra. Eu tenho consciência do meu lugar. Absolutamente. Eu gostaria de ouvir. Vossa Excelência pediu a palavra há muito tempo que eu usei. Eu abro mão dela, se o senhor me devolver depois. É rapidíssima a minha consideração. É relativa à questão preliminar, que se antepõe, né? Se é verdade que o promotor que enviou peças não pode ser autor de representação, com o que eu concordo, muito menos pode recorrer como promotor de justiça, porque no próprio encaminhamento de peças há uma implícita admissibilidade de que não detém atribuição para atuar como promotor. Primeiro ponto. Segundo ponto, é bem verdade que o princípio da unidade, com a ultra especialização de funções que tem progressivamente havido nos últimos anos no Ministério Público, o princípio da unidade fica bastante relativizado. Mas se admitirmos este recurso, nós abrimos um precedente perigoso para haver colidência entre atuações de promotores diversos, o que não é bom, inclusive, para a instituição. Só isso. Fazer, depois de ouvir, o bom de falar por último é que você só vai naquilo que... Na verdade, o fato ele tem relevância, tem importância, mas eu queria lembrar que esse colegiado já julgou um recurso de um procurador de justiça, o doutor Lute, que formulou uma representação, o promotor, acho que da habitação e urbanismo, ele indeferiu a representação e o colega recorreu, nós conhecemos. Mas era uma questão pessoal, ele representou como morador do bairro, mas tal. Uma coisa é uma coisa. Então, é nisso que... Mas, bom, me permita concluir, porque é nessa linha que eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão. Peça de informação, comunicação é uma coisa, representação é outra coisa, né, me parece. Por isso que todas os dissensos com relação à atribuição não são deste conselho. Eu acho que a questão é própria do procurador-geral, que dirime. Tudo bem, Olhando, talvez pela via torta, não consigo entender, e a solução que Vossa Excelência colocou, só deixa eu tentar concluir, é do não conhecimento. Porque se chegarmos a fazer uma reflexão ad terrorem, assim, isso pode tomar uma proporção incalculável. O promotor dizendo que outro promotor vai ter que fazer. Isso não é próprio não é correto e não é seguro. Porque você tem... Enfim, essa questão pode tomar proporções que... Então, o caminho do não conhecimento, eu acho que é o melhor caminho. É pragmático. E aí tem que se fazer alguma coisa com os autos. Tem que homologar. Porque é uma... Bom, eu adiro, não sei se Vossa Excelência fará um voto por escrito ou não, mas eu acho que essa solução, ela é a que menos traumatiza ou causa trauma na instituição. Eu acho que não há conflito de atribuição, porque o município para o qual foi direcionada a atuação do promotor é da atribuição de presidente prudente. Então, ele não seria de Pirapozinho de maneira alguma. Então, a questão é, reconhecemos ou não? Eu acredito que a gente não deve reconhecer como recurso mesmo. Acho que nisso somos unânimes, certo? Mas eu acredito que
existe instaurado um procedimento em que existe uma notícia de uma possibilidade de um interesse difuso lesado e que foi arquivado pelo promotor interno, certo? Ele tomou como representação o que está errado. Ele não teria que ter tomado como representação. Isso não é Ele teria que representação. instaurar um procedimento, instruir nos termos da súmula 51 e arquivar na sequência, mandando para cá, sem notificar o colega de que indeferiu. Isso não existe, isso foi uma criação. De qualquer modo, existe uma situação fática que assim, subjacente aí no caso. Posso? Deixa eu só colocar uma questão. Acho que realmente não tem como receber como representação. É lógico que o promotor, enquanto cidadão, pode representar e, nessa hipótese, pode recorrer, que é o que aconteceu com o Lute. Aqui, ele abre mão, é o que o doutor Sabella falou, ele abriu mão, existe uma questão nesse inquérito civil que não é de minha atribuição, encaminho a quem de direito. O colega recebendo essas peças de informação, ele pode instaurar o procedimento, instaurar um inquérito civil e arquivá-lo ou não. Ele não o fez, ele indeferiu uma representação que não existiu. Então, acho que o caso é de não conhecimento e, tecnicamente, devolver para o colega que ele se manifeste sobre o arquivamento. É isso, me parece, para ser técnico, para que também a gente não fique tentando consertar aquilo que está errado. É essa a ideia que eu acho que seria mais... Devolve para que ele faça o procedimento correto. Uma boa sugestão. Uma boa sugestão. Reconhecer. Isso não tem natureza jurídica de representação. É isso que eu quis dizer. É uma boa Não sugestão. tem natureza jurídica. Da minha parte, eu acompanho. Vejam, senhores conselheiros. Eu também adiro a... Eu acho que tem um seu voto. Sim. E a gente acompanha o relator. Pelo não conhecimento, certo? Com recomendação para que o promotor promova o cara. Eu acho que a recomendação... Nos termos do artigo do 484 da lei. Desculpa, não é recomendação, porque recomendação ali não é determinação. Desculpa. Ele fala, não vou. Eu acho que seria interessante. Observar o artigo. Tudo bem, mas não dá para pensar com recomendação. Ou não. Isso. Se eu posso fazer uma sugestão, não conhece nos termos do parágrafo 2º do inciso 2 do 257, porque ele não é autor de representação, não tem recurso aí. Me parece que nós temos que... Por que nós não estamos conhecendo? Temos que dar uma justificada, por que não... Eu queria que, se fosse o caso, a solução, doutor Eduardo, fazer uma manifestação, porque isso aí pode virar, inclusive, súmula. Não, ademais, é uma coisa meio teratológica que um promotor encaminhe peças como promotor e depois, não gostando do resultado, recorra como cidadão. É teratológico isso. Ou colega indeferindo. Que é teratológico dos dois lados. Faz isso. É curto, é simples. Eu acho que isso tinha que fazer uma reflexão sobre Isso aí eu faço uma redaçãozinha e a gente... depois. Acho que isso tentou mudar a regimento. A da Ana acabou, né? Oi. Vamos ver. Você não quer deixar o seu perfil? Tem que ser. Tudo bem. Tranquilo. O Hamilton destacou um dos meus aqui, você lembra disso? De Palestina. Agora é esse então, né? O meu. Entendi. É o meu. Enfim, Tá. Perfeito. Eduardo Del Campo. Não tem nenhum. Doutor Rochel tem um. Muito bem. Chamamos a pauta, então? São dois? O último é sigilo. Então, chamamos a pauta o segundo, que é o de número 2, de 2016. Vem da Procuradoria-Geral de Justiça. É um tema de improbidade.
é interessada a Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Cuida-se de uma promoção de arquivamento sem compromisso. Com a palavra o relator. Isso é sigiloso ou não? Esse caso, parece que é sigiloso. os autos O não próximo estão... é sigiloso. Esse é o último que consta aqui. Então, mas esse daí é um... É sigiloso. É sigiloso também. Também? Também. Eu não sabia que os Muito autos bem. estão Então, aqui. remetemos à parte final, também dois remetidos à parte final, com votos da Lavra do Dr. Rochel, da doutora Joiese, retirado de pauta, o único remanescente. Do Dr. Rossini, nós temos 2 feitos. O primeiro deles, o de número 566 de 2019, Avaré Patrimônio, tema de improbidade. Interessados, Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e Joselir Benedito Costa Silvestre. Promoção de arquivamento sem compromisso. Eu queria que primeiro agradecer a oportunidade, mas esses 2 que restaram na minha pauta dizem respeito à Lei de Acesso à Informação, desculpem, ao uso das mídias por agentes públicos, e nos 2 houve a determinação de conversão do julgamento em diligência. Era de turma, e eu solicitei que subisse para pleno, porque me parece que é um assunto que, na minha concepção, ainda tem muito a ser debatido. Então, é pelo amor ao debate é que eu trago esses 2 aqui. E eu queria que Vossa Excelência anunciasse também o seguinte, que é o 4919 de promissão, que eu, lendo os 2, os 2 têm alguns pontos de contato, mas têm distinções. Eu vou ler o que Vossa Excelência anunciou e depois... Muito bem. Então, o peço primeiro que o foi debate seja um anunciado. só. Eu tenho, digamos assim, 2 feitos numa única pauta de debate. Num debate né? só, A apreciação conjunta, digamos Isso. assim. Então, além do já anunciado, nós temos o 49 de 2019, que é de promissão, o primeiro é de Avaré, ambos patrimônio. O segundo também improbidade. O primeiro, prejuízo ao erário. O segundo, violação a princípio. No caso do segundo, é prefeitura interessada e Andréa Santos Oliveira. Cuida-se de um indeferimento de representação. Com a palavra, o relator. O de Avaré, eu vou ler a emenda, porque é o que não foi voto. Foi emenda. Patrimônio público. Peça de informação. Possíveis irregularidades em publicações realizadas pelo prefeito do município de Avaré em sua página pessoal de rede social. Publicação que, ainda que em página pessoal do alcaide, refere-se a fato relacionado à administração municipal com indevido destaque à pessoa e ações pessoais do prefeito municipal. Promoção pessoal indevida que está caracterizada. Necessidade de conversão de julgamento em diligência para que o promotor de justiça oficiante adote providências para a regularização da situação concreta, com expedição de recomendação para que as publicações com indevida promoção pessoal sejam retiradas da página pessoal do alcaide em redes sociais, bem como para que ele se abstenha de veicular publicações de referida natureza em qualquer meio de publicação. Deverá ainda ser verificado o efetivo acatamento da recomendação pelo alcaide. Embora não tenha constado desse voto, dessa ementa, a Lei de Acesso à Informação determina que é no site oficial que as informações oficiais devem figurar, e não no Facebook, não em outras mídias. Então, esse é o primeiro voto, e, na sequência, leio, que é um pouco parecido, para reflexão de Vossas Excelências. Já é um caso de indeferimento de representação. Representação. Representante que narra as seguintes possíveis irregularidades. A. Possível utilização indevida de recursos públicos para limpeza e manutenção da ABB. B. Possível promoção pessoal indevida do prefeito municipal em página pessoal de rede social. Quanto ao item A, a representação veio desprovida de qualquer outro elemento de convicção, a indicar a veracidade dos fatos. Houve intimação do representante para complementar a representação, que é dentro do Sinético. Contexto fático probatório que até aqui não justifica a instauração de inquérito civil ao ajuizar a mediação civil. No que se refere ao item B, é necessária a conversão do julgamento de diligência. Publicação que, ainda que em página pessoal do alcaide, refere-se a fato relacionado à administração pessoal.
municipal, com indevido destaque à pessoa e ações pessoais do prefeito municipal. Promotor de justiça oficiante que deve adotar providências para a regularização dessa situação concreta com expedição de recomendação para a publicação, para que as publicações com indevida promoção pessoal sejam retiradas da página pessoal do alcaide em redes sociais, bem como para que ele se abstenha de veicular publicações da referida natureza em qualquer meio de publicação. Deverá ainda ser verificado o efetivo acatamento da recomendação pelo prefeito municipal. Percebam que, no que diz respeito às mídias, o voto é exatamente igual. Essa é a questão posta, né? Se o Ministério Público ele tem o poder-dever de se imiscuir nas redes sociais, notadamente em se tratando de um prefeito com mandato, no exercício do mandato, que faz promoção pessoal, faz promoção de sua gestão, no caso aqui, Facebook e outras mídias. Ou não, é isso que eu coloco em destaque. O meu ponto de vista é que, sim, pode existir um abuso, pode existir um uso indevido dessas informações, e nós não estamos falando em época eleitoral, porque época eleitoral isso significa propaganda antecipada. Né? Até porque são prefeitos também, e nós sabemos que se avizinham os pleitos municipais. Portanto, essa é a causa posta. A minha proposta é que voltem os dois, cada um para a sua origem, no sentido de que o promotor apure ou recomende, porque os seus respectivos prefeitos se abstenham de fazer propaganda pessoal em qualquer desses meios, e sim propaganda oficial. Não está escrito aqui, mas eu posso até incluir através da Lei de Acesso à Informação. Posso fazer um questionamento? Porque, assim, normalmente o que a gente tem visto muito é a investigação de improbidade administrativa, porque o prefeito publica jornal, envolveria supostamente gasto público. Eu concordo plenamente com você, mas nós temos que estar preparados para existir um contraponto dizendo, não, mas a hora que eu divulgo no meu site pessoal, eu não causo gasto erário, esse é um argumento que pode ser levantado. Então, eu acho que nós temos que pensar nisso também e atentar para isso. Eu não sei se a mera divulgação de algo que ele fez, eu não concordo que ele faça, mas eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Então, ele pode vir falando, não, mas eu não dei despesa nenhuma, eu fiz mesmo, o que eu divulguei não é mentira, não estou em época eleitoral. Então, são argumentos que eu não acho moral que ele faça, mas eu acho que a gente tem que enfrentar discutir um pouco esse tema sobre esse aspecto, sobre o que ele pode alegar em defesa dele, né? Exatamente. Isso. Eu queria fazer uma consideração. Eu só a guisa de contribuir para o debate. O colega Rossini trouxe para fomentar o debate e eu vou contribuir para o debate. Recentemente eu me pronunciei num caso bem parecido, em que o chefe do Poder Executivo Municipal comentava suas realizações em sua página pessoal e não em página do município. As instituições, as pessoas jurídicas, etc., têm páginas no Facebook, o Ministério Público tem, etc. E é curioso observar que nas páginas do Ministério Público são publicadas notícias em que o Procurador-Geral de Justiça dá conta, digamos assim, de realizações da sua gestão como chefe da instituição. E não é menos verdade que o Procurador-Geral de Justiça é reelegível. Imaginemos, por exemplo, a semelhança dessa hipótese, que no seu primeiro mandato, o Procurador-Geral publique no Facebook notícias alusivas a realizações suas. Dentro de alguns meses ou algumas semanas, ele vai concorrer à reeleição. Poder-se-ia, à semelhança da posição adotada por Vossa Excelência nesse caso, poder-se impugnar essa publicação também. Agora, nós temos tratado internamente essa questão de um ângulo, digamos assim, menos crítico, menos drástico, diversamente. Mas, para complicar um pouco a questão, eu ainda aduziria a seguinte possibilidade. Como nós sabemos, algumas dessas redes sociais criaram mecanismos novos de interações complexas. Então, há amigos, há seguidores, etc. Imaginemos, por exemplo, que numa página pessoal não seja o alcaide quem puxe a publicação, mas alguém por ele, um de seus amigos, um de seus seguidores, etc. Então,
Eu tenho a impressão que, embora eu não traga a solução, até porque pertenço a uma geração que não cresceu junto com o avanço tecnológico, né? Eu trago à colação essas questões para serem pensadas aqui no conjunto, né? Doutor Eduardo, tanto quanto Vossa Excelência, doutor Rossini, que é um especialista na área de redes sociais, dos meios digitais, doutor Eduardo também eu gostaria de ouvir também. Agradeço, mas não é verdade. O doutor Rossini, sim. Mas a questão aqui me parece que o desvio de finalidade sobre a publicidade administrativa que é balizada pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, ela deve ser feita quando é feita à custa do erário, ou seja, quando há abuso do uso do dinheiro público para promoção pessoal. Eu tenho muita dúvida se o Al-Qaeda, fora as hipóteses de abuso do poder econômico, ele simplesmente relata as suas atribuições num site pessoal, às próprias expensas, se haveria realmente alguma limitação. Eu acompanho o pensamento do Dr. Sabella nesse aspecto. Eu não sou nenhum especialista em direito digital, mas sou um especialista em frequentar as redes sociais de Instagram e de Facebook, acompanho, especialmente o Ministério Público hoje tem página de Facebook, tem conta no Instagram, e aquelas realizações bacanas que são feitas institucionalmente pelo CalCrim, pelo CalCível, pelos organismos oficiais institucionais, tal, são compartilhadas pessoalmente por aquelas pessoas que trabalham no Centro de Apoio Criminal, no Centro de Apoio Cível, como realizações que são feitas lá, assim, contando do que está sendo feito. O CalCrim vai fazer uma reunião, ou fez uma reunião assim, decidiu isso, aquilo. Isso não está só na conta do CalCrim ou do Ministério Público. Isso está também na conta pessoal daqueles que trabalham ali, compartilhando, tanto no Face quanto no Insta, certo? Então, eu acho que a situação é análoga. Não, eu vou divergir, posso? Primeiro que, só para usar a expressão inovadora, dizem que há os nativos informáticos e os estrangeiros informáticos, né? Todos nós aqui somos estrangeiros, porque nós nascemos, né? A internet chega em 94, pelo que me consta, todos já estávamos na instituição. Eu não tenho qualificação nem para ser refugiado. Mas acho que todos somos. Duas reflexões, né? E outra coisa, paradoxo, embora eu goste do assunto, eu não frequento rede. Talvez por isso a minha ignorância aqui não. Mas há uma distinção muito clara nesses sites oficiais. Eles são alimentados pela assessoria de comunicação, na linha do que a Lei de Acesso à Informação determina. O que se coloca aqui é o sítio, o Facebook e as informações oficiais, sem qualquer tipo de amor à verdade. Ou seja, ele coloca lá fazendo a apologia, se ufanando das próprias realizações. O que eu quis dizer, e talvez eu esteja errado pelo que vejo, é que há intrinsecamente um abuso do poder político, que os outros não têm o que dizer no Facebook. E me parece que se tem que se dizer, tem que ser na página oficial do município de Avaré e de Promissão, com todos os riscos que isso implica. Agora, só uma ponderação. As assessorias de comunicações estão submetidas à incidência do princípio hierárquico. As assessorias citadas por Vossa Excelência, elas levam à edição e publicação aquilo que lhes é determinado, de modo casuístico ou específico, ou como linha política genérica de orientação, de conduta, etc., né? E uma outra coisa que é preciso, a meu juízo, a gente colocar sob reflexão. Não há uma divisão estanque
não há uma fronteira nítida entre os espaços do que pode ser considerado uma promoção irregular, indevida, uma violação ao princípio da impessoalidade, e aquilo que pode ser assimilado como prática cotidiana. Há uma zona grid, uma zona cinzenta. Essas fronteiras não são nítidas, há um espaço muito difícil em que nós navegamos aí em águas turvas. É a sua consideração que eu queria fazer, o doutor Rochel pediu a palavra. Eu também sou neófito nessa área, mas eu vejo com bastante dificuldade a possibilidade de nós, de alguma maneira, limitarmos, né, a rede social, o uso da rede social, em que pese eu concordar intrinsecamente com essa posição, eu não vejo na prática como nós fazermos isso. Eu entendo, concordo, acho que a sua posição é correta, só que eu tenho dificuldade neste momento para ver como implementar isso. Eu tenho a impressão que a nossa atuação, nossa e do judiciário, será posteriori. Se houver algum abuso, pune-se. Né? E se não houver, não há como estabelecer uma censura prévia ao direito de Mas é isso que eles estão dizendo, que tem abuso. Então, em havendo abuso, acho que tem que ser relatado qual é e punido. Né? Não dá para a gente impedir o uso da rede social. As representações são justamente nesse sentido, que há abuso do poder político e pede a atuação do Ministério Público. Colocando-se pontualmente quais são elas. O senhor está reconhecendo que há abuso? Oi? O senhor está reconhecendo que há abuso? Não. Intrinsecamente, não. Estou porque... Olha, eu estou dizendo mas para reconhecer que tem abuso, tem que instaurar. Sim, esse é o nosso papel. Ele indeferiu a representação. Então, é isso que eu acho. Se tem uma... Não, veja, doutor Rossini, eu não estou indo contra o que o senhor está falando. Eu sei, entendi. Eu só estou entendendo assim, não dá para dizer ao prefeito ou quem quer que seja, não pode usar a rede social, não pode ter propaganda da sua gestão. Eu acho que isso a gente não tem esse poder. Agora, olha, tem dados ali que não correspondem à verdade, ele está amplificando o seu feito, etc., e está havendo abuso político dessas. Então, eu acho que tem que instaurar, porque aí já há crime eleitoral, ou sei lá, eu. Não, e aí o fundamento acho que não. Eu acho que aqui, da forma como está redigido conversão do julgamento em diligência, nós estamos entrando numa censura sem primeiro saber se existe abuso ou não existe abuso, certo? A promotor recebeu as peças de informação, não instaurou inquérito, justificou porque não estava instaurando e promoveu o arquivamento e mandou para que nós analisássemos, certo? Uma conversão do julgamento em diligência para regularização da situação concreta com expedição de recomendação para que as publicações com indevida promoção pessoal sejam retiradas da página pessoal do ACAID, nós estamos promovendo uma censura sem saber se realmente o conteúdo é abusivo ou não é abusivo. Então, o Eduardo vai pedir vista, né? Ele vai pedir vista. Eu posso fazer uma outra sugestão? Eu retiro de pauta e mudo o voto, ponto. Tudo bem. Simples, porque eu queria o debate. Eu queria me sentir tranquilo para poder tomar uma decisão. E percebo que eu sou o único... O tema é difícil, doutor. Eu sou o único que pensa assim. Então eu me rendo... No mérito, a gente concorda com o que você disse. Eu me sinto... Seria a sua alteração de posição seria estudada daqui para frente ou seria para homologação do arquivamento? Para homologação do arquivamento. Então a gente poderia votar pela homologação do arquivamento por unanimidade e só troca a emenda. É isso que eu queria fazer. Eu queria falar um segundinho. A gente vê aqui no parágrafo primeiro a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, dos órgãos públicos, né? Ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade dos serviços públicos. Nessas divulgações dele,
não sei se os autos, ele usa esses símbolos, imagem, isso que teria que ser visto também. Eu acho, e não é só homologar, porque eu acho que o fundamento que ele colocou não é oficial. Unanimidade aqui. É uma página pessoal. Não, sim. Sim, mas ele pode, na página pessoal, usar as imagens, os símbolos da prefeitura, tudo. Não está gastando dinheiro público. Porque a levar-se... Eu acho que existe a limitação do momento pré-eleitoral, existe a limitação do abuso do poder econômico, e lógico, ele sendo amplificado demais. Agora, uma simples divulgação dos seus atos numa página pessoal, eu não vejo problema também. O de promissão, inclusive, o nome, a identificação dele é prefeito Dr. Arthur. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Nós temos o deputado professor Luizinho, temos a senhora que salvou 42 crianças. As pessoas buscam. Ele nas fotos aqui não usa símbolos, até essa dúvida que eu tinha, aparece só ele, mas não aparece foto. A obra lá, ele é ao lado da obra. Quero dar um exemplo. Quando os colegas, por exemplo, que dão aula, se apresentam à classe e não falam que são promotores de justiça ou procuradores de justiça, isso não é uma promoção pessoal, gente, é um mero currículo. Que o prefeito, na sua página pessoal, se proponha a usar o brasão do município, eu não creio que possa chegar até tal ponto a liberdade. Mas identificar-se como alcaide, não é possível vedar isso. Vou dar exemplo das dificuldades que nós enfrentamos e viremos a enfrentar no futuro com essa expansão em velocidade vertiginosa do fenômeno comunicacional. Vamos admitir que este Conselho firmasse por unanimidade a orientação de que nem mesmo em página pessoal lícito seria ao alcaide falar de suas realizações à frente do Poder Executivo Municipal. Seria simples contornar isso de forma oblíqua, transversa. Ele pediria a amigos que criassem páginas e falassem na terceira pessoa, que se referissem a ele. Aliás, seria muito mais eficaz do ponto de vista de efeito subliminar de marketing, tá certo? Já me dei por vencido e por convencido. Então, assim... eu acho que escapa da tipologia do parágrafo 1º, no 37. A minha parte está tranquila, mas eu queria o debate para poder... Muito bom o debate, para a gente nos nortear futuramente. Porque, na verdade, isso era de turma, e se você coloca lá no bloco, vai. Eu pedi para tirar essas duas, para trazer, para o debate acontecer, para eu também, nos casos futuros, poder me posicionar. Uma dúvida, tá? Tanto eu quanto o Júlio aqui, eu acho que não está tudo bem de mudar, mas eu não sei se é caso de homologar o arquivamento, se o colega não enfrentou eventual abuso. Ele disse que ele não tem que se meter. Só essa questão. Só essa questão. Então, a minha dúvida é a seguinte, o colega, sob que fundamento ele promoveu? Porque ele acha que ele não pode, ou porque ele acha que isso não é assunto nosso, ou porque ele acha que não teve abuso? Ele enfrentou? Então, se ele enfrentou o mérito, tudo bem. É isso que eu queria saber. Gilmar. A Gilmar. Postar esse bem em rede social, pessoa particular da preferência de rede pessoal de amizades, que caráter informativo, quanto à aplicação do dispositivo. Então, tá bom. Então, ele enfrentou. Então, é isso. Muito bem. Estamos todos concordes com a homologação do arquivamento, então. Agora, pois é, mas há caminhadas árduas, difíceis, realmente, até chegar-se ao porto. Mas era o debate que eu queria. Muito bem, nós temos agora a pauta do doutor Hamilton, ilustre conselheiro relator, de 2 dos procedimentos remanescentes. Então, o primeiro deles é o de número 20, 2019-4, patrimônio oriundo da Procuradoria-Geral, improbidade, interessados Jimenez Carvalho Dias, Jordan Hildebrando de Freitas Obeide e Tribunal de Justiça, em deferimento de representação. Trata-se de representações ofertadas pelos representantes já nominados.
alegando irregularidade no concurso público para o cargo de juiz substituto no 188º concurso de provas e títulos para ingresso na magistratura, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 2 de dezembro de 2018. Alegam declarações falsas de candidatos na inscrição como negros ou pardos para concorrerem às vagas reservadas a estes, previstas na Lei 12.990 de 2014, visando vantagem no concurso, em razão dessa condição. O senhor Procurador-Geral de Justiça, em decisão fundamentada, indeferiu as representações, apontando o cumprimento da lei de regência, já citada, bem como o posicionamento do egrégio Supremo Tribunal Federal na ADC número 41/Distrito Federal, de constitucionalidade do procedimento adotado em caso semelhante a este do Tribunal de Justiça para verificação da veracidade da declaração da condição de negro ou pardo do candidato. Na decisão do senhor Procurador-Geral, a transcrição de textos apropriados ao caso concreto, tanto da decisão do Supremo como da Lei 12.990, indicando prever o edital do certame público, com trecho também transcrito, mecanismos para a verificação da idoneidade da declaração, em especial a submissão do candidato à análise da comissão de avaliação nomeada por determinação do presidente da comissão de concurso. Desta decisão foram intimados pessoalmente os representantes que não apresentaram recurso no prazo legal, e o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como se procedeu à publicação do indeferimento no DO. É o breve relatório. Voto pela homologação do arquivamento pelos mesmos fundamentos da R-decisão ora em exame. Como a R-decisão do excelentíssimo senhor Procurador-Geral registra, e o relatório acima ressalta, o edital do concurso público em comento, no item 7, mais precisamente no item 7.1.7, prevê que o candidato que optar por concorrer às vagas reservadas aos negros submeter-se-á, na mesma ocasião do exame de sanidade física e mental, à avaliação da comissão de concurso, que emitirá parecer para a veracidade da autodeclaração. Esse procedimento não descumpre a lei já citada e encontra respaldo na ADC número 41, decidida pelo Supremo, acima referida, conforme transcrição de trecho da decisão que se lê no pronunciamento do senhor Procurador-Geral, que registra, abre aspas, é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraude de candidatos. Portanto, eventual tentativa de burlar o concurso público, como se vê, possui mecanismo de constatação no concurso público em comento, existindo as sanções cabíveis para quem, por hipótese, assim agir. Ante exposto, nada inexistindo de irregular, não havendo, como ressaltado na decisão, qualquer justa causa ou indício de improbidade, voto pela homologação do arquivamento. Com o relator, só observando que o próprio Ministério Público tem também uma comissão de avaliação, da qual farei parte a partir de amanhã, quarta, quinta e sexta. Aproveito a oportunidade para dizer. Isso, foi instituído também essa comissão. Concurso aqui, a comissão mas não é de aqui, promotor, aqui é de analista, que eu vou fazer parte a partir de amanhã. para analisar o que se declara. Exatamente. É, E, tá- aliás, foi o CNJ e o CNMP que, inclusive, determinou, no caso do Ministério Público, a instauração de uma comissão para poder aferir eventual burla ao... Então, é bem oportuno. Muito bem. Voto acolhido por todos, não é? Ainda da lavra do doutor Hamilton, o voto de relatoria no feito 29 de 2019, área eleitoral de Palestina, interessado Devanir Ferreira Basso Salgado, Movimento Democrático Brasileiro e Justiça Eleitoral, recurso contra a instauração de inquérito civil.
Senhores, este caso, senhor presidente, estimados colegas, esse caso, ele é final 29. Esse caso é instauração de inquérito civil em área eleitoral. E há recurso contra a instauração desse inquérito civil. No caso aqui, eu vou ler a ementa, é recurso contra a instauração de inquérito civil e irregularidades na prestação de contas do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de Pontes Gestal, junto à Justiça Eleitoral, referente às eleições de 2018. O objeto do presente inquérito gerador da incidência na súmula 43 deste Conselho Superior do Ministério Público, não conhecimento do recurso. E eu coloquei aqui que também é intempestivo. Então, o meu voto, eu falo em dois motivos de intempestividade. Um, por irracione em matéria, que a matéria eleitoral não é disciplinada em inquérito civil. E o segundo, a intempestividade, e eu já fui corrigido pelo doutor Eduardo Del Campo, porque na indicação da intempestividade eu considerei um dia útil, porém esse dia útil lá na comarca de Palestina é feriado, e eu não me atentei para isso. Então, a questão da intempestividade eu vou tirar, porque o doutor Eduardo bem me indicou que o recurso seria tempestivo. Porém, remanesce o outro tema, que, a meu ver, gera o não conhecimento, que é racione matéria, em razão da matéria. Eu faço o voto no seguinte sentido, e eu pedi até destaque, porque quando eu lia os casos que nos são enviados pelo BVA, eu verifiquei que o doutor Sabella, como relator, também tinha um caso, também da mesma origem, Palestina, só que prestação de contas com relação a outro partido político, né? E o doutor Eduardo tem mais dois. E o doutor Eduardo tem mais dois, todos provenientes do mesmo local e de partidos diferentes. Eu fui fazer um estudo, inicialmente até conversei com o nosso secretário, o doutor Olieno, e falei, olha, eu estou achando que a área eleitoral, e tem essa súmula, só que a súmula, ela é apenas de promoção de arquivamento, mas a razão é a mesma. Racione, nessa matéria, eu fui ler a súmula 43, e a súmula 43, ela faz referência a julgados do Tribunal Superior Eleitoral, nos quais ficou estabelecido, e eu cito até um dos julgados, eu transcrevo um dos julgados, o outro eu apenas cito o número, que, tratando-se de matéria eleitoral, a matéria eleitoral não é disciplinada pela Lei 7347/85, portanto, não caberia o inquérito civil. E isso foi feito, depois que essas decisões vieram, essa súmula já estabeleceu isso, ela falou menos que ela deveria ter falado, ela fala só em promoção de arquivamento, mas o raciocínio da súmula e desses julgados nos faz crer que não se aplica para todo o disciplinamento, recursos e assim por diante. A questão eleitoral. Inclusive, o senhor procurador-geral baixa um ato para regulamentar procedimentos preliminares eleitorais, e nesse ato não consta recurso a este conselho. Então, a questão como está colocado no voto, que eu não vou nem me estender lendo ele inteiro, é pautado na súmula, nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, mais de um acórdão, e no próprio ato do senhor Procurador-Geral, que, diante dessa realidade que o TSE acabou mostrando, editou esse ato disciplinando como correria. Ele não chama nem de inquérito civil, ele chama de procedimento preliminar eleitoral e deixa claro que será arquivado na própria promotoria. Esses casos serão, eu transcrevo isso aqui no meu voto. E por essa razão eu tive a preocupação para nós termos uma decisão, um posicionamento só, já que estão chegando vários casos, devem chegar mais ainda, pelo que eu estou vendo,
Chegaram 2 para o relator, doutor Eduardo, um para o doutor Sabella, um para mim, que nós firmássemos posicionamento, e o meu voto é no sentido de não conhecimento em razão da matéria e com base no voto que aqui apresento. E eu vou ter que fazer, mesmo que se acolhido eventualmente esse voto, eu vou ter que pedir, eu vou depois modificá-lo, porque eu faço uma segunda razão que seria a intempestividade, e essa eu vou tirar, porque, como eu falei, já fui corrigido pelo doutor Eduardo Del Campo. Eu retiro o meu de pauta, estou convencido das ponderações do eminente relator. Rogo a Vossa Excelência que partilhe comigo o pão da sabedoria, enviando cópia do seu voto para que nós possamos adequar o nosso voto a essa melhor orientação. Eu fico lisonjeado com o elogio, porém, evidentemente, aqui a gente reparte conhecimento todo dia, né? Aprende com o doutor Rossini, aprende com todos nós, o doutor Sabella, o doutor Eduardo me corrigindo com relação. Me deu até a dica de como descobrir se tem feriado municipal na contagem do prazo. Abrir o site do Tribunal de Justiça, colocar o nome da cidade e aí verificar se naquela cidade, aquele dia, não teve um feriado local. Porque a gente conta a gente pega o calendário, pelo calendário nacional e contamos. E às vezes caímos nessa esparrela que eu caí aqui. Tá. Então, meu voto é pelo não conhecimento. Muito bem. Acolhido o voto do ilustre conselheiro Hamilton, retirado de pauta o meu procedimento. Passo a presidência dos trabalhos à ilustre conselheira doutora Ana Margarida. O protocolado é o 284/2015-0 da Promotoria de Justiça de Monte Azul Paulista, tema de improbidade administrativa, interessados Silvia Denise Gomes, Câmara Municipal de Paraíso, Luciana Aparecida Miguel, André Ricardo Bonetti Rosa, Rafael Emílio Saltor, José da Fonseca Brandão Júnior, Escritório Contábil São Francisco, Alto Posto Ziviane, Ziviane Limitada e Mairto Sérgio Guirado e Companhia Limitada. Promoção de arquivamento parcial da relatoria do doutor Sabella. Pedido do senhor presidente, eu vou ler o voto, que é um voto um pouco longo, mas um voto que é de um procedimento já analisado por este conselho, em que houve uma devolução para que fosse refeito o termo de ajustamento de conduta com uma servidora da prefeitura que fez toda uma delação a respeito de um assunto que nós vamos aqui tratar, e como a prescrição de tudo isso ocorre em setembro, havendo uma bastante necessidade aí de que o procedimento fosse analisado logo por este colegiado, a promotora mandou pela via eletrônica. E a necessidade de conversão de julgamento em diligência novamente, que nós vamos enviar para ela, devolver pelo meio eletrônico e encaminhar isso aqui por meio de correio, caso seja acolhido o voto do conselheiro Sabella. Patrimônio Público, inquérito civil instaurado para apuração de esquema de fraudes no abastecimento de veículos no município de Paraíso. Notícia de que agentes públicos e privados uniram-se de forma permanente para, de modo fraudulento, abastecer veículos diversos e não integrantes da frota municipal. Fraudes que perduraram entre os anos de 2013 e setembro de 2014, durante o mandato da ex-prefeita Silvia Denise Gomes. Promoção de arquivamento dos autos, que é parcial e se refere tão somente à investigada Luciana Aparecida Miguel. Celebração de colaboração premiada no âmbito criminal com a investigada Luciana Aparecida Miguel. Colaboração premiada que também previu efeitos de natureza civil, especificamente no âmbito da improbidade administrativa. São justamente as cláusulas da colaboração premiada relativas aos efeitos civis que foram submetidas à revisão deste Conselho. Houve conversão do julgamento em diligência para a realização de adequações no instrumento de colaboração premiada
nos termos a seguir explicitados. A. Inicialmente é necessário destacar ser inviável a imposição de sanção de suspensão de direitos políticos de forma negocial, nos termos dos artigos 15 e 37 da Constituição Federal e artigo 20 da Lei Federal 8429/92. Como consequência, é necessária a alteração da referida cláusula, sugerindo-se a previsão de obrigação de não fazer, consistente em a investigada abster-se de ocupar cargo público de natureza efetiva, comissionada ou eletiva, durante o período mínimo de 8 anos, em conformidade com o quanto disposto no artigo 12, inciso 1 da Lei Federal 8429/92. Quanto à sanção de não contratar com o poder público, seu prazo de duração deverá ser fixado de acordo com as balizas estabelecidas no artigo 9.1 da Lei Federal 8429/92. C. Entenda outrossim inviável a concessão de salvo-conduto à investigada quanto ao dever de ressarcir o dano ao erário em sede negocial. Deverá, assim, ser incluída a cláusula no acordo em que se ressalta que nele não estão incluídas medidas de natureza ressarcitória, bem como que sua celebração não constitui renúncia à eventual pretensão ressarcitória, estando preservado o livre exercício das atribuições do Ministério Público para adotar eventuais providências que entender cabíveis em referida seara, inclusive contra a investigada. E D. Inclusão no instrumento de cláusula que preveja medidas coercitivas em caso de descumprimento das cláusulas nele previstas. Realizadas adequações nas cláusulas do termo de colaboração premiada, os autos foram mais uma vez remetidos a este Conselho, com nova promoção parcial de arquivamento dos autos. Analisando as modificações efetivadas no termo de colaboração premiada, conclui-se não ter sido dado adequado cumprimento à diligência contida no item D da decisão deste Conselho, de folhas 843 e 844, de forma que é necessária nova conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos. A. Aditamento do acordo de colaboração premiada, que na cláusula 4, item D, prevê que o descumprimento de quaisquer das cláusulas deste acordo ocasionará sua imediata revogação com a consequente inserção da compromissária no polo passivo da ação de improbidade administrativa e a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Cláusula que se limitou a prever a revogação do título em caso de descumprimento de suas cláusulas. Necessária a sua reformulação para que conste que, caracterizado o descumprimento do acordo de colaboração premiada, caberá a sua execução imediata quanto às sanções nele previstas, em razão da prática de ato de improbidade administrativa, com fixação da respectiva multa coercitiva, caso entenda o Ministério Público que as penalidades previstas no título são suficientes para adequada punição da conduta ímproba, ou, alternativamente, caso o Ministério Público conclua em sentido contrário. É que está difícil a pontuação aqui. Caso entenda o Ministério Público que as penalidades previstas no título são suficientes para adequada punição da conduta ímproba, ou alternativamente, caso o Ministério Público conclua no sentido contrário, a imediata e automática revogação do compromisso de ajustamento de conduta com a consequente inserção da compromissária no polo passivo de ação de improbidade administrativa e a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Deve haver, outrossim, alteração da redação da cláusula 9, adequando-a aos termos acima expostos. E, B, necessário ainda que seja fixado o termo ACO de vigência das penalidades previstas na cláusula 4, item A e item B, que sugere-se seja a data de homologação por este Conselho do acordo de colaboração premiada. Cumpridas as diligências, reabre-se ao promotor a possibilidade de nova análise de acordo com novos elementos de convicção colhidos. Os conselheiros acompanham o relator? Então, convertido o julgamento em diligência mais uma vez. Aí eu devolvo a palavra ao doutor Sabella para a presidência da reunião. Antes do sigilo, eu tenho que falar sobre isso.
votar em setembro. Eu estou no prazo de prescrição desse inquérito. Peço a palavra ao senhor presidente, antes de encerrar essa parte pública da nossa sessão, para registrar que os casos de turma, todos do conhecimento dos senhores conselheiros, os votos já inseridos devidamente na nossa intranet, serão julgados também virtualmente e estarão disponíveis com relação aos seus resultados na imprensa oficial na próxima quinta-feira. Nós interrompemos aqui a transmissão, permanecendo com as gravações, tendo em vista a natureza dos procedimentos restantes para apreciação na reunião de hoje.